Agora é o momento da nossa homenagem, né? Aos 127 anos da Cidade Sem Limites. E esse destaque, essa homenagem vai para o comércio, que afinal de contas foi a mola propulsora nesses 127 anos, porque Bauru, ali em torno da linha férrea, né, virou o que virou, e essa potência. Só que, apesar de perder em números para os setores de serviço e indústria, o comércio de Bauru é a maior referência, continua sendo a maior referência econômica de uma região que abrange mais de 40 cidades. Vamos dar uma olhada e vamos entender por quê. O som das ruas. Ei, faz favor. Ó, 10 peças. Vai no micro-ondas. O movimento das pessoas e no coração do comércio regional, os negócios. Está procurando o endereço da minha loja? Um comércio que se confunde com a própria história da Sem Limites. Para falar sobre o desenvolvimento do comércio de Bauru, a gente precisa voltar no tempo. Em 1905, a chegada da Estrada de Ferro Sorocabana foi um ponto de virada, impulsionando a economia da região e atraindo imigrantes e investidores. O comércio em Bauru ele surge, né, já no final do século XIX, lá na região da Rua Araújo Leite, que era a principal rua da cidade na época. Era um comércio que atendia o município ali que estava já se desenvolvendo, né? Já fazia pouco tempo que ele tinha feito a troca da sede de Espírito Santo de Fortaleza para Bauru, tinha as propriedades rurais que vinham comprar, se abastecerem nesse comércio, e com a chegada das ferrovias a partir de 1905, aí o comércio ele começa a se transferir da Araújo Leite para a região da Rua Batista de Carvalho, que foi conhecida ainda como Rua dos Esquecidos, né? Depois virou a Rua Batista de Carvalho. As linhas férreas até hoje se entrelaçam com o comércio de Bauru. É como se o motor das locomotivas que passavam todos os dias por aqui nunca estivesse sido desligado. Com o fluxo grande de passageiros, não só que ficavam em Bauru, mas que estavam só de passagem, né? O pessoal tinha que fazer baldeação dos trens que iam no sentido Mato Grosso, ou que vinha de Mato Grosso e estava indo para a região de São Paulo, alguma outra região do estado. Então você tem um tempo entre um trem e outro, e às vezes a pessoa ia andar aqui para o centro da cidade, então acabava comprando alguma coisa e isso vai ajudando a desenvolver o comércio, né? A área próxima à estação testemunhou o surgimento de novos estabelecimentos comerciais e, rapidamente, o calçadão da Batista de Carvalho se tornou ponto de encontro e referência para a população. Vem primeiro os trabalhadores para a construção da ferrovia e depois a operação, só que esse pessoal também tem família e a família também precisa, né, de vestuário, calçado, algum outro item, então isso também ajuda a alavancar o comércio. Com tantas particularidades e pessoas, esse local carrega um verbo que não existe em lugar nenhum, um batistar. Se você, igual eu, procurou no dicionário e não encontrou, fique tranquilo, eu vou te resumir o que ele significa. Simplesmente caminhar ou passear por esse calçadão. Batistar, a gente vinha aqui dar a volta no calçadão, sempre procurando as melhores promoções, as melhores lojas. Compro bastante. Passeia também. Passeia também. Faz compra também. Geralmente o que a gente necessita para viver bem, aqui tem. Andar aqui na Batista, andar no calçadão. Fazer compras. Nem sempre comprar. Mas na Bauru de 127 anos, outros vários comércios já se formaram. A 5 quilômetros distante do centro, onde tudo começou, a economia gira sem parar no Meiridota, o bairro mais populoso da cidade. É aqui que Fábio Xavier, de 48 anos, decidiu morar e empreender. Ele administra uma loja de calçados, um restaurante e uma pizzaria. O comércio do Meiridota, igual nós temos falado aqui, o comércio do Meiridota é maravilhoso. É o único comércio aqui da região aqui de Bauru que ele tem uma associação comercial. Ele tem uma associação comercial e os comerciantes se juntam para fazer aí proatividade para o comércio. Ou seja, nós temos uma associação comercial, nós temos um jornal próprio aqui da Zona Leste e é um bairro onde ele gera muito emprego. A rotina do Fábio começa cedo, com as compras no CEAGESP. Em cada banca, uma negociação. Comprar as mercadorias para a pizzaria ou restaurante e vamos trabalhando para nós começar a pegar as coisas agora para o final de semana. Chega lá, deixamos a mercadoria
os pessoal que está lá processa a mercadoria para nós começar o trabalho. E o Fábio já é um cliente seu? É o que mais pechincha aqui no Ceasa. Mas ele compra bem, graças a Deus. É o comércio girando o comércio. O atual momento dos setores econômicos é positivo para a cidade. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Renda, Bauru conta com mais de 30 mil pessoas contratadas só no comércio e mais de 6 mil empresas abertas. Nós temos em primeiro lugar o vestuário, depois nós temos o comércio varejista e alimentação e depois disso nós temos o trabalho com cosméticos, a venda de cosméticos. O comércio ele é um dos 8 eixos do nosso turismo em Bauru. Então nós não passamos por uma sazonalidade de turismo aqui. Por quê? Sempre que as pessoas vêm para cá, seja nas férias, para visitar um zoológico, seja para fazer um tratamento junto aos hospitais ou para estudo mesmo, eles estão sempre por aqui. E isso movimenta muito o nosso comércio. Hoje nós temos uma cidade que um comércio bastante pujante e desenvolvido, né? Eu falo que a região inteira, os municípios da região acabam encontrando Bauru. Comércio, serviços, né? Centros médicos. Acho que essa acabou sendo a nossa referência, a nossa característica dos anos, como se fosse uma capital regional. E é muito difícil a gente não querer manter isso. Pelo contrário, eu acho que a gente se torna cada vez mais, por sermos a maior cidade do Centro-Oeste Paulista, nós nos tornamos cada vez mais um ponto de encontro das cidades da região. E o que a gente precisa estar preparado é para receber esse grande público. A nossa expectativa, enquanto governo, é sempre apoiar o comércio local, principalmente o comércio que está ainda vindo de uma retomada, até porque a gente passou por uma pandemia que danificou muito o setor de modo geral. Então hoje a gente já vive uma recuperação, a gente já vive um momento hoje de contratações, né, de vagas de emprego disponíveis na área comercial da cidade, e a gente, enquanto gestão, tem trabalhado, né, para fomentar isso, desde a região central da cidade passando por uma revitalização, desde investimentos em infraestrutura para uma região que se desenvolveu com a ferrovia, mas hoje virou um centro de compras, né? O nosso desejo é que a cidade continue se desenvolvendo da melhor forma possível. A confirmação de Bauru como polo regional do comércio veio em 1989, com a inauguração do primeiro shopping da cidade, pioneiro também no Centro-Oeste Paulista. Em quase 35 anos de atuação, o local passou por 4 expansões e recebe consumidores assíduos de 40 cidades vizinhas. Foi uma ação pioneira, né, de quem montou esse shopping na época. E desde então a gente tem essa história junto ao bauruense, né? Muitos bauruenses se conheceram aqui, formaram família, muitos deles vinham ao shopping enquanto criança, hoje já vêm com seus filhos, né? E a gente tem funcionários aqui no shopping desde essa época da inauguração. Então é legal porque essas pessoas se conhecem, né? A gente tem uma relação muito próxima com o bauruense, com toda a região na verdade, mas com o bauruense uma relação muito íntima, né? E é gostoso receber essas pessoas e ouvir essas histórias deles, né? Comércio tradicional de rua, informal, cooperativo, concentrado e agora até na palma da mão. Se eu tenho uma tendência a querer comprar mais online, por e-commerce, pela facilidade, conveniência, a qualquer horário, a loja física ela tem que ter uma experiência nova para me levar até lá. Você ainda continua usando o digital forte e todos os outros veículos de comunicação, meios de comunicação, para levar o consumidor até lá, e ele chegando lá ele precisa ter uma nova experiência. O futuro é incerto, mas o comércio de Bauru deverá seguir na vanguarda que o acompanha desde o início.